Fala, seus bumbum gulosos. Vocês estão bom? Eu estou bom. Curtiu? Se inscreve. Próximo recap tá vindo pesado. Vamos, que vamos para o 14º capítulo dessa obra de arte de Solo Leveling. A chibatada do capitão e a farra dos parças. Naquela raid sinistra, o herdeiro pirralho ficou de cara com a nova habilidade do capitão. Mano, eu não lembro desse cara ter um exército brabo da última vez. Soltou ele, chocado. E não é que os bichos estavam fazendo o trampo de todo mundo ficar suave. Mas o Jinho, esperto que só ele, pediu pro chefão deixar ele minerar os cristais, senão ia se sentir um completo inútil. E o MLK quase chorou quando o cavaleiro foi levar os minérios pra ele. Aí a gente corta pra um lugar dark pra caramba, com um cara borrando as calças de medo. Um cabeludo do chefão manda ele calar a boca e diz pra ficar de boa, que os amigos dele só estavam tirando um cochilo eterno. Só que os coitados eram americanos, e o grandalhão era um desastre no inglês. Mas o esperto jogou no tradutor e explicou que era só um humano querendo voltar pra casa. Churras no talento e a sede dos crias. Enquanto isso, os dois crias foram celebrar num churras de respeito. Finalmente tinham mandado pra vala as 19 raids do contrato. Agora, só faltava o herdeiro mirim passar no Enem da guilda para pegar o certificado de mestre. O Jinwoo, na brisa, fala que vai sumir no mundo para evitar umas pessoas, mas o Jinho, já meio loucão de álcool em gel, manda que se ele for um saco de vacilo, é só falar que não vai mais encher o saco. E o bêbado, com o coração na mão, diz que considera o Jinwoo mais família que o próprio irmão. Aí, para selar a irmandade da cachaça, os dois compartilham umas doses. Lógico que o playboy ficou todo emocionado e mandou trazer mais 300 pedaços de bife pro Jinwoo engolir. Monstro na cadeia e o rolê do caçador top. Paralelo a isso, um monstrão estava preso e sendo interrogado. Disse que era um caçador gringo, que ficou 10 anos encalhado num portal. Como ele não falava inglês, geral esperava um tradutor. Mas a galera estava achando que o bicho era um monstro mágico disfarçado. Então, chamaram um caçador Rank S para desenrolar o interrogatório. Claro que era o Wu Jin-cheo, que estava voltando para os States de avião. A única coisa que descobriram era que o nome do caçador era Il Huan. Segredos de família e o retorno ao castelo. Lá na casa do Sung Jin-woo, o Sung Jin-ho avisa que vai ficar fora por uma semana. A irmã dele, toda curiosa, pergunta se ele arrumou uma namoradinha, já que ele anda sumindo demais. Mal sabe ela que o mais próximo disso é que ele tá dando uns pegas na melhor amiga dela. E o nosso herói finalmente voltou pro castelo demoníaco. Lembrou que quando lutou contra os Cerberos estava nível 20, mas agora tá 3 vezes mais cabuloso. Achou que ia ser moleza dessa vez. Encaixou a chave e entrou no castelo. De cara, já recebeu a missão. Coletar 10.000 almas de demônios. Ah, pode ser 100.000, não importa, pensou ele. Só paro quando pegar os itens pro Elixir da Vida. Batalhas épicas e negociações arriscadas. Na mansão do Jinho, ele tentava convencer o pai a aceitar ele como mestre da guilda, mesmo sabendo que o irmão era o herdeiro. O velho começou a falar dos 3 incidentes sinistros que o parceiro dele sobreviveu, sem contar o último portal vermelho que o Jinho nem sabia que ele tinha participado. Aí o coroa diz que o MLK só conseguiu a licença de mestre graças ao Jinwoo e ainda queria a guilda? O ruivinho já estava com 50 desculpas na ponta da língua, mas nem precisou, porque o velho aceitou. Mas tinha uma condição. Depois daquele portal vermelho, a guilda Tigre Branco queria muito o Jinwoo. O pai perguntou se o filhão conseguia trazer o prota antes deles. E o Jinho jurou de pé junto que ia conseguir. Demônios no chão e o tanque ursão. No castelo demoníaco, o Jinwoo já tinha amassado um monte de demônios, mas descobriu que não dava para extrair a sombra deles porque estavam contaminados. Depois de completar a primeira missão, liberou a entrada para o 2º andar. Mas já estava de saco cheio de andar, então chamou o líder dos ursos de gelo para usar de montaria. E antes de dar qualquer ordem, o ursão da Coca-Cola já saiu atropelando geral para cima dos demônios. Jinwoo na hora nomeou ele como tanque. Segredos das formigas e a escalada implacável.
Na guilda Tigre Branco, a área era de respeito e abundância, um colírio para os olhos. A caçadora Cha-Hai-In lembrou dela perguntando para o chefe por que ele queria manter em segredo a informação das formigas voadoras. Aí o Baek Yun-ho diz que eram ordens da associação para não assustar a população. No castelo, o Jin-Woo disse que no começo estava com medo de ser uma dungeon de Rank S, mas aqueles demônios pareciam no máximo Rank B. Ele notou que vários deles iam ficando mais fortes em cada andar. E nessa brincadeira, ele evoluiu muito rápido. Já ficou imaginando quão forte vai ficar quando chegar no último andar. Tinha que coletar logo aquelas 10.000 almas antes que a comida acabasse. O chefão do quarto andar e o ataque monstro. Deu de cara com um exército de cavaleiros do rei York, que estava precisando perder uns quilinhos. Jin-Woo já invocou todo o seu exército para enfrentar o primeiro boss, o Vulcão Avarento, que ficava no quarto andar. O gerente An e a Park Kyung-Hae foram até a casa do Jin-Woo para fazer uma oferta de emprego, mas o maluco não queria saber de virar CLT e foi viajar. O chefão ainda pesquisou tudo e viu que o único registro sobre o Jin-Woo era ele desaparecendo no centro da cidade. Não fazia a menor ideia de onde ele tinha se enfiado. Estratégia monstro e o gigante quebrado. Nessas horas, ele já estava explicando toda a estratégia para os seus soldadinhos, mandando eles acabarem com os outros que ele cuidava do chefão. Os magos já começaram explodindo os primeiros para começar bem. E o Igre saiu fazendo a limpa porque aqueles fracotes eram fichinha para ele. O Jin-Woo fala que agora que ele upou mais ponto de inteligência pode invocar mais soldados da sombra e queria saber até quando aquele senhor dos pastéis ia ficar sentado. Mas foi só ele falar que o maluco se teletransportou e deu uma paulada no meio do campo de batalha. O Jin-Woo já esmurrou a fuça dele arremessando o Balrog para o outro lado da cidade. Nem ele esperava ter toda essa força. Mas o chefe se levanta e ativa um buff igual na luta contra os Cerberos. O Prota já pediu o escudo do Iron emprestado para se defender das pauladas daquele doido. Quando finalmente encontrou uma abertura, ele arremessou o escudo e tentou pegar o grandão por trás. Mas o maluco previu os movimentos. Jin-Woo teve que usar o toque do dominador para desviar, e disse que a única parte que parecia vulnerável eram aqueles olhinhos brilhantes. O cara era literalmente o Ronaldo Fenômeno, correndo mais rápido do que as leis da física permitem. Então o moleque escalou um prédio e atraiu o Godzilla até lá em cima, disparando no meio da fumaça para meter um corte preciso na carótida daquele gigante. E já deu para perceber que o nosso menino tem um certo talento em arrancar cabeças, né? Sendo assim, ele já conseguiu mais uma para sua coleção: o monstro humano e a treta do filho. Lá no interrogatório, o Wu já chegou chamando o outro de monstro, mas o Will Huan fala que não é e diz que se precisar faz até um teste de DNA para provar. O Jin Chio já estava boladão porque tiraram ele da sua diversão para trabalhar. O Will Huan pergunta até onde ele sabe sobre os portais e monstros mágicos e fala que tudo que eles conhecem é só a ponta do iceberg, porque o poder de provocar uma catástrofe suprema acabou de despertar. E fala que seu objetivo era impedir essa catástrofe. Mas o Jin Cheol não estava entendendo nada e diz que esse cara deve ter tomado energético com óleo de motor para falar tanta merda. O cabeludo fala que o exército de caçadores deles não vai ser o suficiente e nem esse Rank S exibido pode parar o que tá chegando. Só que agora as coisas vão começar a ficar interessantes, meu parceiro. Porque o Wu Jin-Chou descobre que aquele monstro tem uma esposa e 2 filhos e fez um olhar mortal quando falou que o nome do filho dele era Sung Jin-Woo. Aí o careca maldito dá um sorrisão falando que o filho dele já virou saudades e fala que se ele quiser dizer alguma coisa, só vai poder quando se encontrar com ele no inferno. Aí o tiozão já estava ficando bolado. Vitória avassaladora e a conquista do castelo. No castelo demoníaco, a rapaziada estava fazendo a limpa. E o Jin-Woo perguntou se aquele chifrudo ficou espantado com a força dos seus soldados. E mais uma vez ele arranca a linda cabecinha do chefe, subindo de nível por derrotar o Guia das Almas. Lá fora, o corpo de bombeiros foi chamado porque estava o maior cala-boca, e ninguém esperava que era assim que acabaria uma luta de caçadores Rank S, já que o todo-poderoso Wu Jin-Cheol foi completamente humilhado em um piscar de olhos.
Vai brincar com o filho dos outros, vai, bobo. Missão quase cumprida e o próximo nível. O Jin-Woo já tinha ficado sem comida e resolveu que era melhor parar por ali. Em uma semana, o moleque conseguiu chegar no andar 75 de uma dungeon de Rank S e ainda ganhou uns itens bolados, como o brinco do gigante e o colar do esqueletão, que aumentavam todos os status dele e ainda davam uns buffs sinistros. Ganhou uma orbe da avareza que pra ele não ia servir pra bosta nenhuma, mas nas mãos dos seus soldados mágicos vai duplicar o poder de fogo. Ainda recebeu uma caixa de loot amaldiçoada que veio de outra chave, mas essa maldita veio sem descrição nenhuma, explicando onde que ele podia usar. O importante é que ele já conseguiu um fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta Equador. Então só faltava mais um item para ele concluir o Elixir da Vida e salvar a mãe dele daquela doença. E prometeu que da próxima vez que ele vier, vai zerar essa dungeon de uma vez por todas. Nosso menino percebeu que só faltava mais um item para completar o Elixir da Vida e tinha que ficar muito mais forte para a próxima vez que for até o Castelo Demoníaco. E aí, o que você achou dessa reviravolta? Será que o Jin-Woo vai conseguir zerar o Castelo Demoníaco e salvar a mãe dele?